Você diz o nome de sua igreja, que fundou. Se a sua igreja é de Cristo, por isso, por isso, por isso, por isso. Aonde deu o fundamento bíblico, porque sua igreja é a de Cristo. Porque se não é a igreja de Cristo, então pode ser muito bonita, mostrar uma igreja que não seja de Cristo. Nós queremos mostrar a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, a esposa de Cristo. E é nessa igreja que queremos estar e queremos morrer nela. Porque Cristo veio e nos salvar a sua igreja, não qualquer igreja. Então eu vou lhe dar 5 minutos para que você diga quem fundou sua igreja, quem fundou. Com esse nome que você dá. E assim podemos entender melhor e saber com quem estamos falando. E logo vamos tocar um tema que você queira falar. Eu sou o fundador da igreja. Sarça Ardente. Sarça Ardente. Ele é o fundador, esse pastor, da igreja Sarça Ardente. Vocês entenderam bem? Eu não entendi. Você é o fundador. Você que fundou a igreja Sarça Ardente. Muito bem. Então temos o fundador dessa igreja. Somente nós entendemos. Faltou fazer mais um pouco da boca. Entendeu melhor agora? Sim. Eu fundei a igreja aqui, Sarça Ardente, na Venezuela. A doutrina dela é Jesus que para a glória de Deus também. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não sou pentecostal, sou pentecostes. Pentecostal não aparece na Bíblia. A Pentecostes sim aparece na Bíblia. Estamos conforme o escrito da palavra de Deus, vivemos isso. Como todo pregador, como todo fundador, como todos aí por aí. Tem um fundamento e meu fundamento é conforme a Bíblia. E conforme Deus vai falando nesse caso. Eu também sei que a igreja de Jesus Cristo tem a verdade. E ela anuncia. Ela leva o evangelho aos 4 cantos da terra. No mundo. Para a salvação. Queremos uma salvação também. Uma vida eterna. Cremos na vida eterna. Penso e creio que, como todos vocês que aqui estão, o nome da minha denominação é Sarça Ardente. Tem esse tipo de fundamento doutrinal. E hoje veio compartilhar com o sacerdote Luiz Teuro aqui. Vamos escolher aí um tema sobre o batismo das crianças, por exemplo. Vamos aí. Batismo de crianças. Obrigado. Me alegra a sinceridade dele. De poder dizer, eu sou o fundador dessa igreja. Isso eu agradeço a você. Porque a maioria dos pastores que fundam igrejas não tem a coragem que tem você para dizer eu fundei. E quando ele disse que ele fundou, já ficou claro que Cristo não fundou. Pode ser muito bonita, muito linda, porém a de Cristo tem 2000 anos. Como faço eu para mudar da igreja de Cristo? Como mostrava que é o corpo de Cristo na Bíblia, que é a esposa. Bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. Como faço eu para mudar dessa igreja, coluna de base da verdade? Efésios 3, 20, 21. A igreja, se dá glória na igreja, não posso mudar. Não na igreja dele, senão na de Cristo. Por todas as gerações e todos os tempos. Não é até que ele venha fundar outra igreja, não. Como faço eu para mudar da igreja de Cristo? Para trocar a igreja de Cristo por a dele? É como se eu mudasse um barril de ouro por joias falsas. Quando chegaram os conquistadores nessa terra, davam os espelhos aos indígenas e levavam o ouro.
E os indígenas ficavam no espelho olhando para suas próprias caras. Eu gosto muito que ele me agradou. Ele teve a coragem de dizer, isso foi a igreja que eu fundei. E eu acredito que ele é digno de um aplauso por sua sinceridade. Vamos aplaudir esse pastor, porque ele foi sincero. Os pastores, diante do Padre Luiz Toro, negam que fundou a igreja. Esse não negou, não. Aí. Vamos falar sobre o batismo. É que tem um negócio dando volta aqui na minha cabeça. Se você não me responder, eu não posso continuar tranquilo, sabe? Eu gostaria... Em que parte da Bíblia, em que capítulo, em que versículo, diz Jesus Cristo que você pode fundar outra igreja diferente da dele? Onde diz Jesus Cristo que nos últimos tempos vai mandar... Como você se chama? Guilherme Molina a fundar outra igreja. Eu gostaria de ver um fundamento bíblico, um capítulo e um versículo, onde diz que mais adiante Deus ia autorizar um homem para fundar a igreja. Que essas igrejas também são a igreja de Cristo. E que temos que seguir. Por favor, me tire essa dúvida que está me matando. Esse padre é perigoso. Quando essa obra foi fundada, uma forma, em certo lugar, em certos editores, em certa comunidade, em certo estado, uma comunidade cristã, nesse caso, como disse anteriormente, foi embasada na Sagrada Escritura. O pastor é Cristo. Ele é o principal, princípio e fundador de todas as coisas. Como eu citei ainda agora. Pregador, mestre e tudo mais. Quando o Senhor levanta ministérios para levar sua palavra a outros lugares, como você está fazendo, você está levando sua palavra em cada sítio por aqui. Está usando como pregador, um evangelista, assim por dizer. Como você vai no sítio e fundamenta a palavra do Senhor ali, forma ali a igreja do Senhor, no sentido bíblico que se pode dar, pregando não a palavra do homem, senão a palavra que está escrita na Bíblia, como tem que ser. Nessa tarde, Senhor sacerdote Luiz Toro, quero que entenda o seguinte: fundar e formar. Formar em certo lugar uma doutrina bíblica para que aquelas pessoas entendam e aprendam que realmente é a palavra do Senhor. Como podemos viver por meio dela. E o que devemos fazer por meio dela. Aqui nós entendemos isso. O fundador principal, a coluna principal é nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Não me respondeu a minha pergunta. Eu vou ficar com essa interrogação. A interrogação é... Ajude-me aí. Minha interrogação é... Antes de continuar, eu quero dizer que eu sou bíblico, eu sou biblista, eu gosto de Bíblia, eu amo a Bíblia e prego com Bíblia. Eu gosto que as pessoas que compartilham comigo também sejam biblistas, com capítulo e versículo. Bonito o que você falou. Bonito, bonito. Porém, não está na Bíblia que você falou. Eu quero mostrar por que eu gosto. João 10:10. João 10:10. João 10:10. Fala que há um rebanho de ovelhas, seu pastor. E o pastor deve ter suas ovelhas. João 10, versículo 10. Fala sobre isso. Se você vai fundamentar ou vai levantar uma igreja, tem que ter uma liderança nesse lugar, um líder nesse lugar, como sacerdote, em sua paróquia, em seu lugar.
também é o pastor da igreja quando tem suas ovelhas. E as ovelhas têm que ter um pastor, nesse caso. Isso é verdade. Resulta que aí fala de um pastor e de umas ovelhas. Porém, dentro da igreja de Cristo estão os pastores, que são os bispos da igreja. Porém, resulta que há um problema. Que você não pode mostrar para mim um diz que você pode vir trazer outra doutrina ou outra igreja. Isso não existe. Porém, eu posso mostrar que a Bíblia nos adverte em Gálatas 1, versículo 8, que eu não posso fazer caso a você lhe respeito. Não estou insultando, não estou brigando. Aquele que diz que o padre gosta de brigar com os protestantes, prova tenho, não caluniem, não, provas eu tenho. Não julguem, não digam mentiras, isso é mal. Eu trato os irmãos com esse amor. Nenhum. As provas eu mostro, eu tenho mais de 1000 vídeos aqui. Mostrei um que eu tratei mal a um irmão separado. Eu digo a verdade? Sim, eu digo, como vou dizer para ele. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mas ainda que alguém, um de nós, como é seu nome? Eu esqueci. Kierna Molina. Porque me custa crer em vocês e digo que as pessoas que é possível crer. Mas se um de nós, ou um anjo descesse do céu, descido do céu, vamos supor que você é um anjo, anunciar outro evangelho diferente do que nós temos anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Se vem outra pessoa, um anjo do céu, vem a pregar outra doutrina, outro evangelho, para você meteu na cabeça e fundar uma igreja, como é o nome? Sarça Ardente. Diz São Paulo, se um de nós, ou um anjo do céu, digo que ele seja anátema. Na minha Bíblia está escrito excomungado. Como antes dissemos, agora repetimos. Se alguém prega diferente doutrina daqueles que vocês receberam, seja excomungado, maldito, excomungado. Quando eu encontro na Bíblia isso, eu penso, como faço eu para crer? Como é que eu vou acreditar em Kirla? Se a Bíblia me proíbe isso, e eu não posso estar crendo nisso. Todavia, São Paulo diz, em 1 de Coríntios, 1 de Timóteo 6, versículo 3, nos diz outra vez uma advertência. E são advertências, como é que eu vou fazer para crer em você? 1 de Timóteo 6, 3. Primeiro Timóteo 6:3. Quem ensina de outra forma, qual é você? E não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Cristo deixou os apóstolos faz 2000 anos. E pregou nesses longos 2000 anos. E agora vem ele e funda outra doutrina. Outra coisa diferente. Diferente da doutrina que é conforme a piedade. Se alguém vem, você está obcecado pelo orgulho. Não é o que digo, é a Bíblia que está dizendo. Está obcecado. Não sabe de nada. É um ignorante. Com respeito que você, não é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia é protestante. Ninguém ensinou isso. Não é culpa sua. É culpa que a igreja católica, quando você era católico, ninguém ensinou para você. E isso é um convite aos catequistas e sacerdotes, porque não ensinamos, porque não doutrinamos os filhos da igreja. E amanhã vamos ter muitos muitos Kerlas fundando novas igrejas.
E aí está a responsabilidade dos catequistas e dos sacerdotes, dos bispos. Está obcecado, não é um orgulhoso, um ignorante de questões de ociosas e contendas de palavra. São Paulo diz que isso é delirar. Problemas com o som. Bom, estamos esperando que se ajeite aqui o som. Agora sim. Ajeitou, ajeitou. São Paulo diz que se chama delirar. Aqui está escrito que é ignorância, orgulho, ignorância. E começa a inventar coisas, mete na coisa e começa a delirar. Questões e contendas de palavra. Daí dá origem à inveja, discórdia, insultos, suspeitas e injustiças e vãs conflitos. Pedimos desculpa aos irmãos que nos seguem através das redes sociais. Estamos falando, ajeitando o som para continuar. Se podemos. O som da câmera tá bom, padre. Agora esse som aí tá até dando um zunido nos meus ouvidos. Temos a oportunidade de ter um irmão que fundou uma igreja, com respeito que merece. Estamos compartilhando com ele e com vocês, queridos irmãos, para que vejam. Certamente há pessoas que fundam outras igrejas. Misericórdia, que microfone ruim. Agora não vou conseguir dublar, não. Vamos mudar de microfone. Se inscreva no canal, meus irmãos. Dê um like também, né? O like tem que ter um like também nesses vídeos. Comente. Se inscreva no canal Tradição Católica dos Debates. Se inscreva no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Esses vídeos é para os inscritos desses dois canais, certo? 100% gratuitos. Espero que não venha dar nada do YouTube, porque se der, não tem outro meio, meus irmãos. Não tem outro meio, tá? Não tem outro meio. Ah, mas você coloca no canal do ex-protestante vídeos do Padre Luiz Touro. Público, é de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. De debate não pode não, meus irmãos. De debate como esse não pode. E isso aqui que é recente. Pior. Então, ó, inscreva no canal e não esqueça o like. As minhas apologéticas lá, acompanhem todas, tá? Vamos ver. Agora tá bom, padre. Provando o som, provando o som. Então, queridos irmãos, estamos mostrando que nós gostamos de dialogar, compartilhar, não brigar. Precisamente o que estamos falando é Deus está mostrando um exemplo. Um exemplo mais claro nós temos aqui. O irmão que vem ensinar outra doutrina, porém não leu na Bíblia que isso não pode fazer. E eu pergunto, onde aparece na Bíblia que pode fundar? Ele disse João 10:10. João 10:10 fala do bom pastor. E que Cristo deixou um pastor dentro da igreja. E um só rebanho. E um só pastor. E esse pastor que Deus deixou chama-se Pedro. João 21:15. Pedro, tu me amas mais do que estes? Apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que estes? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Deixou Pedro um só rebanho, um só pastor. Ele não sabe disso. Ninguém ensinou a ele. Então ele vem agora a fundar uma igreja com uma doutrina nova. Muito bonito. O que não sabe ele é que isso está proibido por Deus. Isso não se faz. Bom, ele falou, já se apresentou. Ele quer falar sobre o batismo das crianças. E eu quero escutá-lo. E vocês vão ver o que ele aprendeu. Que é o que ele aprendeu. Vamos ver. Eita, é só de moto, de carro. Enquanto este tema,
Perguntas e respostas. Gostaria que fosse assim. Uma pergunta que está relacionada com o tema. Conforme a palavra do Senhor. Então, o tema do batismo das crianças é um tema principal para mim, de todos os temas que pode se falar, porque é algo que se está praticando em todas as partes do mundo. De batizar as crianças sem conhecimento, sem plena consciência, enquanto a palavra de Deus diz que tem que ter entendimento. Eu quero comprovar nessa tarde, por isso aqui vim, por meio da palavra, é que se uma criança está na plena capacidade mental, lúcido de razão, para poder receber o batismo. Para eles, já lhe dou o microfone. Calma, padre. O padre não pode ficar sem microfone, não. Vem misericórdia. Colossenses 3,17 diz: seja palavra ou de atos, fazer tudo para a glória de Deus, dando graças a Deus Pai por meio de Jesus. Uma pessoa que Deus manda que tudo fazer para Deus tem que estar consciente do que está fazendo e entendendo o que está fazendo nesse caso. Então, minha primeira pergunta para o sacerdote do estouro é a seguinte: quero que na palavra de Deus, se a criança está completamente consciente e tem uso da razão para poder receber o batismo. Eu estou me escorando numa cadeira aqui, a cadeira fez... Aqui, ó. A primeira... Não. Ele está fazendo a pergunta, padre. Tenha calma, padre. Deixa o pastor perguntar, padre. O que significa para você o batismo? Muito bem. Antes de responder sobre o batismo, devo dizer que quando você me pergunta e diz, eu quero saber onde diz na Bíblia que uma criança sem conhecimento, sem plena razão, pode ser batizada. Essa condição que você está colocando, que para ser batizada necessita ter o pleno conhecimento e plena razão, que são palavras suas, de você mesmo. Isso não está na Bíblia. Diante das câmeras você pode tapar a boca. Você pode me passar vergonha aqui, o mundo inteiro está vendo. Quando você mostra para mim capítulos e versículos onde diz: para ser batizado necessita ter uso da razão e ter conhecimento pleno. Dá-me capítulo, dá-me versículo. Então você tapou minha boca. Você mostrou para o mundo que tem a verdade e a verdade nos faz livre. Porém, se você não demonstra isso, a pergunta está mal formulada, sem fundamento. Deve ter uso da razão. Em que capítulo e que versículo diz isso? Se não me dá capítulo e versículo, é em seu invento. Deve ter pleno conhecimento. Se você não me dá capítulo e versículo, isso é esse invento seu. E aqui nós estamos buscando a verdade. E a verdade nos fará livre. Eu necessito de capítulos e versículos. Correto, sim, muito bem. Precisamente, eu estou o que eu acabei de dizer. Você acha que não me entendeu muito bem. Eu estou o que eu acabei de dizer. Que vamos comprovar com Bíblia. Vamos comprovar com Bíblia. Se uma criança tem plena consciência para ser batizado, está no uso da razão para seguir o batismo, disse, não sei se você escutou, mas eu disse, que eu vou fazer algumas perguntas, que tudo está relacionada à Bíblia, ao tema, à pergunta, cada resposta. Senhor Toro, você... Calma, senhor Toro. Calma, pai, deixa o pastor falar.
Eita. Deixa ele falar, padre. Eu tô claro na pergunta. Ah, a cara do... Esse padre é perigoso. A pergunta e resposta. Com base bíblica, como você quer, sim. Com base bíblica. Agora o pastor tá falando Bíblia e não fala em Bíblia, pastor. O senhor tá um pouco meio magrinho, né? O couro sai fácil, o padre tira fácil. Né? Cuidado, rapaz. Nada contra os magros, sabe, irmão? É só falando assim, em termos de que ele tá magrinho de Bíblia, certo? Ele fala e não mostra na Bíblia. O padre tá com razão, ele não mostrou na Bíblia. Escuta. Vamos ver na Bíblia. Cadê, pastor? Não tá mostrando na Bíblia? Ah, ele tá enrolando o padre. Eu tô muito confundido. Eu não tô entendendo você, pastor. Não tô entendendo. Se nós vamos falar do batismo e você quer fazer uma pergunta, minha pergunta é: o que é que você é o batismo? Eu entendo. Eu respondo. O que eu não entendo é porque você diz. Vamos mostrar que tem que ter pleno conhecimento, um capítulo, um versículo, onde diz que a criança tem que ter pleno conhecimento, uso da razão. Porque não me faz a pergunta e que pleno conhecimento, porque você me dá. Que eu quero me mostrar onde diz a Bíblia que a criança tem pleno conhecimento e usa a razão. E não me deixa responder. Não quer que eu lhe diga nada. Então não me faça a pergunta. Na minha mente, no meu entendimento, você já fez duas perguntas. No meu entendimento, duas perguntas você já me fez. E a pergunta não é o batismo. Não é a primeira. A primeira é onde aparece na Bíblia que uma criança tem que ter o uso da razão e pleno conhecimento para ser batizado. Ou seja, se eu não estou louco, para mim essa é a primeira pergunta. Isso, padre, exatamente. E a segunda pergunta para mim é, pode ser que eu esteja louco, e as câmeras estão vendo, estão filmando. A segunda é, o que é para você o batismo? O que significa para você o batismo? Qual dos dois você quer que eu responda? A primeira ou a segunda? Quer ver blá 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 de novo? Eu quero que você me entenda muito bem. E vou explicar por... Ah, meu Deus do céu. Ah, minha Nossa Senhora do Carmo. Ah, meu Deus do céu. Olha o que os pastores diante do Padre do Estouro. Ele não usa a Bíblia. Pastor diante do Padre do Estouro não usa a Bíblia, porque senão fica sem o couro do sovaco, meu irmão. Ele enrola e não mostra com a Bíblia. Protestantes, vocês não dizem que conhecereis a verdade, que a Bíblia e a verdade vos libertará. Por que vocês não usam a Bíblia contra o Padre do Estouro? O que é o batismo para você? Agora sim. Sim, agora entendeu. Agora sim. João Toro ali. Esse que eu entrei, João Toro é esse aqui, irmãos, que eu entrei em contato com ele para falar com o Padre do Estouro que eu tava dublando os vídeos dele aqui. Aí depois o YouTube veio pegar no meu pé. Eu acho que foi eles que, infelizmente, chegaram no pé do YouTube para não poder botar publicamente os vídeos para vocês, né? A culpa não é minha, Deus sabe. Foi esse aqui, João Toro é esse aqui, João Toro, primo do Padre do Estouro. Foi com ele que eu conversei, Aí, Tá? Foi com ele, João Toro. Vamos dublar. Batismo significa batizar com água. Com que finalidade? Com que finalidade de uma pessoa ser batizada? Sim, eu também gosto. Com Bíblia. Você sabe manejar a Bíblia? Uma Bíblia, a Rainha Valera, por ele. Aqui não tem o touro, aqui é o leitor. Assim eu gosto. Esse aí bota até os pastores para ler para ele. Isso se chama comunismo. Comunismo. Qual é a finalidade não minha, bíblica, do batismo? Agora sim, vamos entrar na Bíblia. Vamos lá. Com capítulo e versículo. Quando é pergunta, eu gosto de responder com Bíblia. Você tem que responder com capítulo e versículo. Bíblia! As câmeras estão mostrando. E as pessoas vão ver se eu responder a sua pergunta ou não. Qual é a finalidade do batismo? Primeira. Gálatas 3:27. Na Bíblia Protestante.
3:27. Não segundo eu, segundo a Bíblia. Gálatas 3:27. Todos que fostes batizados em Cristo, porque todos que foram batizados em Cristo. Eu posso falar, explicar? Não lê correndo, deu espacinho. Porque todos que foram batizados em Cristo, aqui está a finalidade do batismo. Com a lupa, com a lupa. Repita de novo, por favor. A parte A. Porque todos que foram batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Primeira finalidade. Batizamos para nos revestirmos de Cristo. Essa é a primeira finalidade. Está na Bíblia. Ele leu, foi eu, não foi eu. Se ele acredita ou não, não é meu problema. Eu necessito mostrar para o mundo qual é a verdade de Deus. E conhecer a verdade vos libertará. Primeiro, para revestir de Cristo. Ao mesmo tempo, a outra pergunta que virá. Por ele pode dizer, aí, diz, o que é se revestir do Cristo? Você veste uma criança ou não veste? Pode vestir uma criança, sim ou não? Aí não diz que tem uso da razão para vesti-lo. Esperemos que a criança tenha uso da razão, a criança, o uso do conhecimento para revesti-lo e vesti-lo. Não. Aí diz que nós somos batizados para sermos revestir-nos de Cristo. Então eu me pergunto e eu me respondo. Uma criança pode revestir ela sim ou não? Sim. Não necessita uso da razão para isso. Pleno conhecimento para isso, não. Mamãe e papai colocam as vestes e ponto. Segunda finalidade, aí mesmo. Já não há mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. A segunda finalidade, para que batizamos? Para ser um com Cristo. E pergunto, pai, você quer que seu filho seja um com Cristo? Claro! Necessita ter uso da razão, esperar que a criança tenha uso da razão para ver se você quer um com Cristo ou com o diabo? Não. Isso é uma mentalidade cristã? Não. Para ser um com Cristo. Para que mais? A finalidade, veja. Não leia rápido. Né, outra finalidade. Dê um tempo, um espaço. Para que nós batizamos? Repita de novo. Um espaço, um tempo. Ora, se sois de Cristo, nos batizamos para ser de Cristo. Minha mãe não queria que eu fosse do diabo. Me batizou quando era criança. Porque a finalidade é que eu seja de Cristo, que eu me revista de Cristo, que eu pertença a Cristo. É a finalidade da Bíblia, do batismo. Que ninguém ensinara a você. E peço perdão a você, porque os católicos falharam, não ensinaram a você. E hoje chega a seus olhos e seus ouvidos. Para que nos batizamos? Para sermos de Cristo. Se lembra vocês, Marcos 10:13? Tinha as crianças que não tinham uso da razão. Que não tinha plena memória. E Cristo disse, deixe vir a minhas crianças. E gente como ele proibia as crianças, não tem uso da razão. Não necessita. E Jesus disse, deixe que as crianças venham a mim. Os que não têm uso da razão. Os que não têm conhecimento, não impeçam. E Paulo diz, nos batizamos para ser de Cristo. Porém, ele diz que tem que impedir isso. Marcos 10:13.
e apresentavam crianças, não tinham uso da razão, não tinha pleno conhecimento, para que os tocasse. E os discípulos repreendiam os que apresentavam, porque a criança não tem uso da razão, não sabe o que fazem, não tem fé. Para que levar a Cristo? Vendo Jesus, indignou-se. Jesus se indignou-se e naquele tempo se indigna com você. Se indignou e disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Cor pelo sovaco. Cor pelo sovaco. Eu não estou entendendo o que ele não pode entender. Não vê. Deixe que as crianças, os pequeninos, as crianças venham a mim. Eu estou comprovando com a Bíblia. Sim, pode batizar a criança para que pertença a Cristo, se revista de Cristo, que vá a Cristo. Deixe que as crianças... Jesus ficou indignado naquele tempo e hoje com os protestantes que impedem de batizar as crianças para ir a Ele. Deixe que as crianças venham a mim. Segundo. E não impeçais. Não impeçais. Por que impedir? Porque eu tive uma revelação. Ele disse que as crianças não podem ser batizadas porque não tem razão. Agora toca a mim por perguntar a ele. E ele tem que mostrar aonde proíbe batizar a criança porque não tem uso de razão. Porque não tem conhecimento. Aonde diz impeçam. Tem que impedir de ser batizado. Tem que impedir. Jesus disse, não, deixe que venha a mim. Não impeçam. Eu faço caso a quem? Eu respeito a ele. Porém, não posso crer nele. A outra finalidade que está aí, siga. Que está aí. A última que leu. Para que sejam de Cristo. A outra. E se sois de Cristo, então sois verdadeiramente descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Com o batismo somos herdeiros. E eu pergunto, para que a mãe e o pai pede o batismo para a criança e não espera para que tenha use razão? Que tenha pleno conhecimento? Porque a mãe não é tonta. O corito está lá sair pelo sovaco. Apesar que não existe sovaco em espanhol, é outro nome. Ai, ai. É para que sejamos herdeiros do reino dos céus? Se não está na Bíblia, eu não acredito. Porém, a pergunta é, por que vocês impedem? Por que vocês impedem? Que tem que proibir que as crianças sejam herdeiras do reino dos céus. Nós não dizemos isso, pastor. Uma criança, ela pode dizer que uma criança não pode pertencer a Cristo por meio do batismo, porque não tem uso da razão. Por que não pode uma criança ser de Cristo, porque não tem uso de razão? Ou porque não pode ser herdeiro do reino dos céus, através do batismo, porque não tem uso da razão? Aqui o jogo é dos dois. Você perguntou para mim. E eu estou respondendo. Se você acredita que você vinha perguntar somente, se equivocou. Agora é eu que vou perguntar para você responder. Agora o coro sai. Vamos ver se esse pastor usa a Bíblia ou não usa. Porque até agora ele não usou a Bíblia, não. Usou para ler ali as interrogações do padre. A resposta do padre. Ele não pode me refutar que não mostrou a Bíblia até agora. Agora você vai comprovar para mim. E se não comprova, as câmaras estão filmando. E o mundo inteiro está observando. E ficará descoberto que você, com o respeito que merece, é um falso pastor, um falso profeta, um falso apóstolo, um falso evangelista. Como diz a Bíblia, tem que tirar a máscara de todas as pessoas para que as pessoas vejam que há falsos profetas que vêm como ovelhas, vestidos de ovelhas, porém são lobos. Mateus 7,15. Há falsos profetas e falsos apóstolos enganadores, trabalhadores. Não são trabalhadores de Deus, de Cristo. Eu respondi sua pergunta. A minha pergunta é: preciso de capítulo e versículos. Aonde diz que para ser batizado necessita ter uso da razão e pleno conhecimento. Se não me dá capítulo e versículo,
Eu amo, respeito, admiro, porém o mundo inteiro verá que você é um mentiroso. O batismo, você falou aqui do batismo, é para revestir tudo mais. Os que se batizam devem ter consciência plena do que está fazendo. E vou comprovar. O etíope, em Atos 8, fala sobre o etíope. Diz que estava vendo o livro de Isaías. E Deus mandou Filipe. E Filipe perguntou, o que estás lendo? Ele disse, como vou entender isso aqui se alguém não me explicar? Esse homem, sendo adulto, com consciência plena, com uso da razão, não entendia o que estava lendo. Por isso necessitou do magistério. Como uma criança vai entender o que está explicando da palavra de Deus? Uma criança, para poder receber o batismo. Veja o que eu estou dizendo. Veja o que aconteceu com Filipe e o etíope. Atos, capítulo 16, versículo 30 em diante, fala sobre o carcereiro. Viu um milagre porque estava Paulo e Silas presos. E ele disse, o que eu posso fazer para ser salvo? Esse homem sendo adulto, com consciência plena, não sabia e não tinha conhecimento para saber que passo que tinha que dar para poder ser salvo, se salvar. Para poder se salvar. Veio Paulo e Silas e pregam a palavra do Senhor, ensinam, instruem na palavra. E depois que ele aprende, ele foi batizado em sua casa. Inclusive as crianças, diz a tradição. Você crê que uma criança está em plena capacidade para entender a palavra de Deus e entender que tem que ser batizado? Eu estou comprovando com a Bíblia. Estou mostrando com a Bíblia que tem que ter o uso da razão para poder praticar a palavra de Deus e entendê-la e ser batizado. Sim, isso sim. Não está comprovando que tem que ter uso da razão e capacidade de mente para ser batizado. São duas coisas diferentes. Não confunda a tinta com a limonada. Eu preciso que vocês, quem explica as escrituras, necessitou... Quem? Sim, isso é verdade que você está dizendo. Porém, não está falando, necessita de uso de razão para ser batizado. Você está inventando. Capítulo, versículo. Aí não diz. Eu vou usar o que ele usou. Do etíope. Aí fala que o etíope deveria ter uso da razão para ser batizado. Que tem uso da razão e pleno uso de conhecimento? Não diz isso. Aí diz que quando Filipe entende o que estás lendo, o livro de Isaías, isso é o que ele quer fazer com que as pessoas vejam que eu sou um tonto. E ele disse, como vou entender e como vou batizar? E como vou entender se não há quem me explique? Aí não está me dizendo que devo ter uso da razão para ser batizado. O pleno conhecimento. Mil perdões. O segundo versículo que você me deu. Atos 16:31. Atos 16:31 fala do carcereiro, sim. Igualmente o carcereiro disse, o que tenho eu que fazer para salvar-me? E ele diz, crê no Senhor Jesus e te salvará e tu
com toda a tua família. Ele não entendia que era necessário para se salvar. Aí não diz, o carcereiro se batizou porque tinha o uso da razão e conhecia. Não. Ele perguntou, que tenho que fazer? O que tenho que fazer para se salvar? 16:31. Vamos, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler. Eu seguro o microfone. Para a história tem ciúme desse microfone. Não dá para ninguém. Também se o pastor pegar, vai fazer blá, 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 blá e não diz nada. Você está falando. Sim. Vamos, diga. Diga, você está dizendo que o carcereiro não se batizou. Não, o padre não disse isso, não. Eu não disse isso. Ah, o pastor já está atrapalhado. O pastor já está todo lambardeado da mente. O pastor já tomou uns goró. Já está com a mente, o cérebro virando do lugar. Aí, vamos lá. O padre não quer ligar o microfone, não. O pastor que disse que quer explicar. Eu não estou tratando de enganar você. Nem que está nas câmeras lá. Não. Porque a minha palavra não é um conforto. Simplesmente eu estou tratando de dizer pela palavra, entender pela palavra, que esse senhor não sabia que dava uns passos para ser salvo. Muito menos para ser batizado. Tinha que aprender da palavra de Deus. Você não sabia que tinha que aceitar Cristo. Muito menos o Senhor sabia que tinha que fazer para ser batizado. Não. A pergunta minha que eu fiz a você era, com o capítulo 1 que diga, tenha o uso de razão para batizar-se. Aí está. Aí não diz que tem uso de razão para batizar. Aí que diz que ele não sabia sabia o que fazer para se salvar. Leia. Ele não lê a Bíblia não, o pastor não gosta de Bíblia. Olha, o pastor não gosta de Bíblia não. Aí, ó. Quando eu digo que protestante não lê Bíblia, aí, ó a prova. O padre está pedindo para ele ler a Bíblia e ele está enrolando sem ler. Aí, ó. A Bíblia diz. Sabe o que você aprende? Porque você está em plena capacidade para fazer. Uma criança não está em plena capacidade para fazer. Isso é verdade. Aí estão de acordo. Porém, não me fale de batismo. Falando dos ensinamentos, que é outra coisa. O ensinamento é uma coisa e o batismo outra. Ele está confundindo ensinamentos com batismo. E pensa que a mim falta razão para dar conta que perceber esse erro. Veja. Siga lendo para que vocês vejam que o carcereiro se batizou. Claro. Não era necessário ter uso da razão para se batizar. É necessário ter uso da razão para aceitar o ensinamento. Por não para batizar. Leia. 16:31. Diz. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua família. E anunciaram a palavra de Deus a ele e todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma noite, cuidou-lhes das feridas e levou e imediatamente foi batizado com toda a sua família. Pergunto. Não ao povo, você. Pergunto. Se você quiser, me responda. Se batizou ele? Sim. Só? Não. Batizou com toda a sua casa. Se você não sabe o que significa isso para o povo de Israel, casa significa avô, bisavô, filhos, netos, bisnetos, grandes, pequenos, com uso de razão, sem uso da razão. E todos foram batizados, e o couro saiu pelo sovaco sem piedade. Ele e todos em sua casa, que tinha uso da razão, aí tapa pela boca. Aí diz, se batizaram
todos de sua casa. Que tem uso da razão é invento dele. Que não pode mostrar com Bíblia. Pode inventar coisas, agora não pode me refutar. Porque assim tira a máscara dos mentirosos de frente, cara a cara, olho no olho. Para que vocês dêem conta que é fácil enganar os tontos. Porém, enganar uma pessoa que conhece de Bíblia, não. E por isso que vocês têm que aprender. E agora, vou mostrar o que ele quer saber. Atos dos Apóstolos 2:38, que ele mesmo vai ler. Atos 2:38. Há duas classes de pessoas: os adultos e as crianças. Os filhos dos adultos. E diz a Bíblia, assim como o carcereiro, por sua fé, a fé dele, não os da casa, pela fé dele, foi batizado ele e toda a sua família. Não pela fé de sua casa, por a fé dele. Tende fé e te salvará. Tu, com toda a sua família. A fé do carcereiro. Todos. Não precisava outro ter fé, só do carcereiro. Isso é a doutrina católica dos pais batizar os filhos. Os pais creem, os filhos são batizados. Corre pelo sovaco. Versículo 38 de Atos 2 mostra que o batismo é para os adultos que têm uso da razão, têm consciência de pecado. No 38. E ele leu 38. E não leu 39. Tira fora os que não têm uso da razão. Tirem os adultos, porque eles são batizados. Tem que batizar seus filhos. Se não está na Bíblia, não acredito. E o pior é que tem que ter, ele mesmo vai ter que ler, para que dê um choque com a palavra de Deus. Corre pelo sovaco. Conhecereis a verdade vos libertará. Escutem, escutem. Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados cada um de vocês. Como sabe que somos adultos? Arrependei-vos, adultos, e batize cada um de vocês. Adultos. Está falando de adultos. Está falando para adultos. Em nome de seres batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Estamos falando de adulto. Exato, adulto. Até aí, adultos. 20 pontos para você. Prenda o versículo 39. Siga. 39. Siga. Ao curso aí, ó. Porque, pois a promessa... Não me atrapalhe. Dê espaço, dê um tempo. Para vocês, adultos, com uso da razão, com pleno conhecimento. Repito, para os outros. E para vocês, a promessa. Pois a promessa é para vós. Irmão, se você viu, deve saber que cada palavra tem seu significado. Seu peso, seu valor. Quando você lê correndo, como qualquer protestante só lê correndo no mundo inteiro, é para as pessoas não captam o que diz a Bíblia. E eles vendem uma ideia diferente do que está escrito. Comigo encontrou. Porque comigo lê e deixa eu explicar a palavra, ou então não tem diálogo. Porque eu não acredito no que ele está dizendo, eu creio no que está escrito. E assim engana os tontos. Vê a técnica que eles usam. Lê rápido. Eu conheço, a mim não vai enganar. Eu conheço. 22 anos compartilhando com eles. 22 anos não é um dia, não. E com pastor de toda a classe do mundo. Foi nos Estados Unidos. Os formadores dos pastores de lá. Os teólogos. Sim. Veja os vídeos. Vê se um foi capaz de me refutar. Me mandaram para o inferno. Me amaldiçoaram. Nem ele, nenhum protestante no mundo pode me refutar. Porque eu tenho capítulo e versículo da Bíblia protestante, rainha Valéria, que tiraram sabedoria. Cor pelo sovaco.
A promessa é para vocês adultos. Pois a promessa é para vocês e para vossos filhos. Para que filhos? Para que filhos? Os chiquititos, os grandes, os que têm os da razão. Veja o que diz. Para os filhos, para os filhos, para os filhos. Aí não diz, aleluia, glória ao Senhor. Aí não diz. Se aí não diz, o que ele diz que tem que ter uso de razão, são palavras dele. Assim, tira a mentira dos irmãos separados. A mentira deles dura até que venha o fruto da verdade e o mundo inteiro veja conhecer. Antes de morrer. Depois que eu morrer, vai ficar os vídeos. Pode ser que uma pessoa, um pai de família, tenha filhos grandes e pequenos. Aqui não especifica que tipo de criança, tipo de filho seja. Grandes e pequenos, não diz aqui. Se supõe que uma filha que tem uns de consciência, para poder receber a palavra e poder praticá-la, é esse que ajuda a palavra na sua vida. Porém, a criança pequena, como que a criança pequena vai entender e receber o que estamos falando aqui? Isso é perfeito? Isso não nego. Está falando você como... Pegue aqui. Sim, agora sim. Nenhum de vocês é tonto para começar a pregar uma criança recém-nascido e o recém vai entender. A petronila lhe patina coco, lhe patina coco. Isso não pode ser? Aí está claro. O que você está confundindo é o ensinamento com o batismo. Isso é o que eu quero que você veja, discerna. O batismo é para vocês e também para seus filhos, coisa que você não cumpre. E diz a Bíblia porque não cumpre. Se aí diz para os filhos maiores de 12 anos, ou que tem os de razão, eu me calaria agora. E você tinha a verdade. Porém, aí não especifica isso. Você mesmo disse. O que você está dizendo são palavras suas que você criou. E quem acredita em você é um crioulo. E quem acredita em Deus é um crente. Aqui está crentes, não crioulos. Esse é o problema. Escuta bem. É sua maneira de interpretar. Isso é sua interpretação. Enquanto que está aqui é diferente. Aqui fala de filhos. A cara do pai. Se são pequenos, são grandes esses filhos. Se supõe que o batismo é para perdão dos pecados. Fala, e os protestantes não entram na cabeça dele, é perdido. É que o nosso irmão Adonias diz, fala, e os protestantes não entendem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sua sinceridade me agrada. Suponhamos que... suponha, isso não é a palavra de Deus. São suposições. Suposições, para. Suposições em português. É suposições em português. Porém, isso não é a palavra de Deus. Eu quero que vocês vejam que uma coisa é a palavra de Deus e outra coisa é o que eles ensinam. Sua doutrina é puras suposições. Eu vou falar, dar um exemplo. Veja, você ri um pouco. Uma vez tinha um general comandando um grupo de soldados e disse a um soldado: eu vou nomear você. Suponhamos que o inimigo chega pelo algo que você faz. Eu faço para cima. Suponhamos que o inimigo viesse pela direita, que você fazia. Suponhamos que o inimigo viesse por detrás, você. Suponhamos que o inimigo chegasse de frente. Suponhamos que chegasse para a esquerda. Suponhamos que o inimigo viesse por todos os lados, o que você ia fazer? Ele disse: eu me mato. Suponhamos que haja um coco. Eu me viro no coco. Eu me transformo num coco.
São suposições. A mim também eu gosto das suposições, porém na palavra de Deus. Aqui não se trata de suposições. Aqui se trata, não vieram escutar as suposições de um homem. Vieram escutar o quê? A palavra de Deus. Porque João capítulo 8, versículo 31 diz: se vocês permanecem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não acreditar nos mentirosos que andam no mundo, fundando igreja, chamando os apóstolos, denominando apóstolos, seja o que for. Ao meu tempo já se foi. Vou dar uma chance para ele que fale, resuma e possa concluir. Eu tenho que ir embora. Senhor Luiz Toro, a Bíblia não aparece nunca que uma criança foi batizada especificamente. Não aparece. Aparece na Bíblia, escute bem, se aparece na Bíblia, tanto os apóstolos, tanto os discípulos, que batizavam adultos, pessoas com plena consciência, não a crianças, porque nenhum entra no reino dos céus. Então o texto bíblico onde diz que para a criança possa entrar no reino dos céus, tem que estar batizado, então. E a Bíblia não aparece isso. Ou aparece? João 3 diante. Lê você mesmo. João 3:3. Dando resposta a isso, vamos terminando. Eu cheguei aqui desde as 1h e você chegou tarde. Isso não é minha culpa. É a sua culpa que chegou tarde. Olha de onde eu venho. Eu venho de Flórida. Você vem de onde? Ah, eu tenho paróquia ainda na província. Eu tenho trabalho lá. 3h30 de moto eu tenho que chegar lá. Lá não entra carro. Tem que ser por moto. Você conhece lá, sabe quando é difícil chegar lá. Não posso passar a noite lá. De noite lá. João 3, versículo 3 em diante. Em verdade, vos digo, quem não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Ah. Aqui vejam vocês, aqui. Vejam vocês aqui. É do DC. O que não nascer de novo. Está falando de Jesus do quê? Nascer de novo, o que significa? 100 anos, aos 80 anos, aos 5 anos. Nascer de novo significa a única condição para ser batizado é haver nascido. Batizado para nascer de novo, senão não nasce de novo. Oh não! Corre pelo sovaco! Quando Jesus está falando a quem? A um adulto ou uma criança? Aqui. Versículo 13, em 5. 3-5. A um adulto. Então, porque você está dando o povo entender aqui que nascer de novo porque uma criança recém-nascida, nesse caso pequeno. Aqui está falando de adulto, não uma criança. Você está apresentando uma criança aí. Jesus está falando com um adulto. Tem razão, tem razão. Nicodemos se chama. Não está falando com a criança. Porém, o adulto. Calma aí, pastor. Pastor. No adulto ensina. Você sendo mestre em Israel, não sabe o que estas coisas. O que quer dizer? Ensinando. E o que ensina? O que ele não sabe. O que é que ele não sabe? Que para ser batizado, a única condição é haver nascido. Ter nascido. Isso ele não sabia. Quem não renascer da água e do Espírito não entra no reino do céu. E para que vejam. Se quem não quer ver, é problema seu. A explicação está no 5. E diz: por quê? Porque o que nasce da carne é carne. E o que nasce do Espírito
É espírito. É no verso 6, padre. Então não está falando criança que nasceu da carne e que necessita nascer do espírito. Se você diz que não, meu respeito. Porém, aí está escrito. Aí está na Bíblia. E as pessoas podem ver que Jesus Cristo disse. Se eu estou equivocado, as pessoas estão vendo. Leia o 5. Não. Leia. Se não nasce da carne. Está falando somente dos que têm os da razão nascido da carne? Não. Os que têm os da razão também nasceu da carne. Leia, pastor. Leia. Verso 5, pastor. Olha o pastor enrolando, ó. Olha o pastor enrolando, ó. É desse jeito que eles fazem quando não tem conhecimento. Aí. Respondendo disse, verdade, disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. Olha como é ligeiro. Olha como é ligeiro. Para enganar as pessoas. Não. O que nasceu da carne, primeiro. Não disse os da razão. Uma criança nasceu da carne, de 12 anos. Um homem de 20 anos nasceu da carne. Um ancião nasceu da carne. O que nasceu da carne, e o que nasceu do Espírito, do Espírito é. Então, uma pessoa sem você ser batizada, nasceu da carne, é pura carne, como um animal. Quando é batizada, nasceu do Espírito. E não diz a idade. Caso encerrado. Creia, se não crê, não acredita. E é problema seu. Eu me despeço porque eu tenho tempo. Completou o tempo, irmão. Eu tenho. Completou o tempo. Por favor. Outra oportunidade vamos ter. Vamos ter outra oportunidade para continuar o debate. A interpretação é a tua maneira. Não está escrito na palavra. Eita, cegueira! Cegueira! Vamos ter outra oportunidade. Deus abençoe a todos aqui essa noite. Foi um prazer compartilhar com vocês aqui com o Luiz Toro. Obrigado a todos. Aplausos para o irmão. O corpo dele ele vai voltar a ser o corpo pelo sovaco, mas você sabe o quê? Queridos irmãos, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui na teoria e na prática. Deu a oportunidade de vermos que é um profeta, que é um apóstolo. O único problema que é... Isso é o único problema. Não entenda a Bíblia. Porém, aqui ficou muito claro. Vocês viram. E então, podem descobrir o que eu disse. A mentira dura até que chegue a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos dar a bênção antes de passar o microfone para o Padre. Nos segue através das redes sociais. Senhor Deus, te damos graça por essa oportunidade que o Senhor nos deu aqui de compartilhar. Nós te agradecemos, sentimos felizes de ser teus filhos e de pertencer à única igreja que tu fundaste, Senhor. Te pedimos pelos irmãos separados para que um dia conheçam a verdade e sejam libertos, como diz as Sagradas Escrituras. E a ti, Deus, que quer que todos vamos ser salvos e receber o conhecimento da verdade, seja a glória, a honra, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, descer sobre vocês e permanecer para sempre. Amém. Viva Jesus Cristo! Viva a Igreja de Jesus Cristo! Aplauso para Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Aí está, não é? Aí está, vídeo 2000. Esse tá morninho ainda. 2022.